Pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de revisão, essa aula que é importantíssima para a prova de vocês, né? Na primeira semana de dezembro, dia 3, né, a gente já começaremos as nossas avaliações, né? E aí a gente vai ter essa primeira semana de dezembro de prova. Depois a gente vai ter a semana de recuperação paralela. Eu espero que nenhum de vocês fiquem de recuperação, tá? Porque eu tenho certeza que vocês estão ansiosos pelas férias. Então, presta bastante atenção na aula de hoje. Pergunta, participa. Pode fazer aí os questionamentos no chat, se você precisar, tá? Então, essa aqui é a revisão de língua portuguesa para a prova do quarto período. Pessoal, na prova de vocês, haverá questões de interpretação de texto, teremos questão de função da linguagem, teremos questão de separação silábica, classes de palavras, variação linguística e acentuação gráfica. Esses conteúdos foram todos conteúdos estudados ao longo do ano. Claro que eu não contemplei todos nessa prova, mas eu resolvi pegar alguns para a gente fazer uma revisão e testar os nossos conhecimentos, tá bom? Comecemos aqui por interpretação e compreensão de texto. Toda prova tem interpretação e compreensão de texto. O que é interpretar? Interpretar é além do texto. Você vai ter que imaginar, vai ter que inferir alguma ideia, alguma informação. A compreensão estará no texto. Você encontrará muito facilmente a informação que é de compreensão. Então, todo texto, ele tem por objetivo transmitir uma mensagem, transmitir uma ideia. Então, você precisa ler o texto para você compreender essa mensagem. Você não vai olhar para o título e imaginar que você já sabe do que o texto vai falar. Por quê? Porque, muitas vezes, o título é uma casquinha de banana, né? Então, o título, muitas vezes, ele é uma contradição com o texto. Às vezes, pode ser uma metáfora. Então, você não pode somente olhar para o título e dizer, eu já sei do que se trata o texto, e avançar para os itens, porque você pode errar. Então, leia o texto todo. Identifique a mensagem do texto. Vá sublinhando as palavras-chave, aquelas palavras que mais repete ao longo do texto. Fique atento às palavras que se repetem, fiquem atentos, porque quando se repete demais, está indicando que pode ser a ideia principal do texto, tá? Então, nós temos textos verbais, textos não verbais. O que são textos verbais? São textos que usam palavras, né? E aí, na Bíblia a gente tem assim, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que é o verbo? É a palavra de Deus, né? E os não verbais, o que são textos não verbais? São textos que vão usar símbolos, imagens, desenhos. Por exemplo, quando a pessoa vai tirar a habilitação, tem que estudar um livro cheio de símbolos, de imagens. Você precisa aprender, porque você vai fazer uma prova, né? E depois você precisa identificar e reconhecer com facilidade na rua, quando você já estiver ali com a sua habilitação na mão, né? Quando for aprovado. Então, os textos não verbais são esses textos que vão usar as imagens, os símbolos, os desenhos, tá? Atenção aos sinônimos. Eles podem indicar muita coisa, pode te dar dicas importantíssimas sobre a ideia defendida no texto, tá? Sobre a ideia principal do texto. Então, se você encontra sinônimos, vá destacando, porque ele pode, sim, indicar
a ideia, a mensagem principal do texto. A gente também vai ter umas 2 ou 3 questões sobre variação linguística. O que é variação linguística? A variação linguística, gente, a variação linguística é o fenômeno que ocorre na nossa língua. Como assim? Nós moramos num país que é enorme, né? Ele tem extensões gigantescas entre as regiões. Então, é natural que quem mora no Nordeste se expresse de uma forma diferente das pessoas que moram em outras regiões, como, por exemplo, lá na região Norte, na região Sul, nas regiões diferentes do Brasil, certo? E aí a gente tem que se concentrar aqui na linguagem formal e na linguagem informal. O que é a linguagem formal? É aquela linguagem que vai seguir as normas gramaticais, certo? As normas gramaticais. Então, as formas gramaticais... Deixa eu voltar aqui, que eu avancei sem querer. O que são as formas gramaticais? As normas da gramática. É aquilo que a gramática manda a gente seguir. Então, a gramática normativa é o livro que vai indicar as regras que nós devemos usar na língua portuguesa. Nós falamos o mesmo idioma, contudo, nós nos expressamos de forma diferente. Por quê? Porque eu vivo numa família, você vive em outra, e os nossos falares, eles vão variar de acordo com a nossa condição social, por isso aí a variação social, de acordo com a região, por isso regional ou geográfico, porque tem a ver mesmo com o território, né? A situacional, que é de acordo com a situação que eu estou vivendo naquele momento, e a histórica, que é ao longo do tempo. Todas essas variações aqui estão certas ou estão erradas? Não há certo, não há errado. O que acontece? Há o momento para cada situação, né? Não é porque a pessoa mora na região norte, que tem uma expressão diferente da nossa, que moramos aqui no Nordeste, que somos nordestinos, que vai estar errado. Não. Marcos Banho diz, no livro Preconceito Linguístico, que não há o certo e o errado, há o próprio para aquele momento, não é? Há a linguagem que vai de acordo com o contexto em que ela está se desenvolvendo no momento de comunicação. Para que aconteça comunicação, é necessário que a gente se entenda. Como assim? A gente usa o mesmo idioma, nós usamos o português. Se eu for falar com alguém que fala inglês, eu não vou entender nada, porque são idiomas diferentes, tá? A linguagem informal é a nossa linguagem do dia a dia, é a linguagem que a gente usa em casa, é a linguagem que a gente conversa com os nossos amigos, é a linguagem que a gente usa no WhatsApp, que a gente abrevia as palavras, não é? É errado? Não é. Porém, nós não podemos fazer um texto formal, por exemplo, a redação do Enem, usando a linguagem informal. Vai estar errado? No contexto, sim. Lembre-se sempre do contexto em que você vai estar usando essa linguagem, tá bom? Então, a linguagem informal. Por que é formal? Porque se entende que a grande maioria das pessoas vai compreender o idioma, tá certo? E a linguagem informal pode vir com determinados vícios, com algumas expressões que nem todo mundo vai compreender, tá certo? Então, aí vamos ver bem rapidinho cada uma delas. A variação geográfica ou regional também pode ser chamada de diatópica, tá? E aí vai levar em consideração as diferenças, levar em consideração as diferenças entre as regiões.
Uma pessoa que mora no Rio de Janeiro, por exemplo, vai falar diferente de uma pessoa que mora no Rio Grande do Sul. Quem mora no Brasil vai falar diferente de quem mora nos Estados Unidos, não é? Então, isso aí é diferença geográfica, tá? A diferença social, a variação social, também pode ser chamada de variação diastrática, que é o quê? Que são as diferenças socioculturais, que são as pessoas que têm acesso a uma cultura diferente da nossa, pode falar de forma diferente? Pode, não é? As pessoas que têm uma instrução maior do que a gente, pode falar diferente? Sim. As pessoas que frequentam museus, cinemas, que leem muito mais, que frequentam alguns shows, que vão para seminários, isso é considerado variação social? Sim, isso é considerado variação social. Por quê? Porque vai estar de acordo com o grupo social em que aquela pessoa, em que aquele indivíduo está vivenciando naquele momento. A sociedade não é só o grupão, o todo, a sociedade brasileira. Não, a sua família é um grupo social, tá bom? A variação histórica também pode ser chamada de variação diacrônica. Por que diacrônica? É de acordo com o tempo. A língua ela evoluiu com o passar do tempo, com o passar dos anos. Então, algumas palavras que eram usadas antigamente, por exemplo, vós me ser, foi evoluindo para o você. Hoje em dia, muitas vezes, assim, você faz um favor para mim? Né? Então, já está muito diferente. Só tem o ser agora. Daqui a pouco, não sei como é que vai ficar mais, né? Então, isso é variação histórica. De acordo com o tempo, as palavras foram sendo modificadas. Tanto a grafia quanto a pronúncia. Nós temos exemplo aí da palavra farmácia, que era escrito com PH, que hoje em dia não é mais, certo? Então, essas aí são as variações linguísticas. As variações são diferenças na fala, na escrita, que vai ocorrer de acordo com o momento, com uma situação, tá certo? Então, dá uma estudada aí, presta bastante atenção nas variações. Funções da linguagem. Não confunda a função da linguagem com figuras de linguagem. Figuras de linguagem, nós temos uma infinidade. Funções da linguagem, nós teremos 6. Que são elas? Emotiva, poética, metalinguística, fática, referencial e conativa. São 6 as funções da linguagem. As figuras de linguagem são inúmeras, várias, que é a metáfora, a comparação, a catacrese, e várias que nós já estudamos em outro momento, tá? Vamos ver cada uma das funções da linguagem para ficar mais claro aí nas vossas cabeças, tá? Vamos lá. A função emotiva ou expressiva, ela vai se concentrar no emissor. Quem é o emissor? É aquela pessoa que vai transmitir a mensagem, é aquela pessoa que fala naquele momento. Nesse momento agora, eu estou sendo o emissor, eu estou falando para vocês, tá? Então, ele tem o objetivo de quê? De transmitir as emoções, os sentimentos, a opinião. Quando eu emito minha opinião, eu estou usando a função emotiva ou expressiva, eu estou me expressando, tá certo? Então, esse tipo de texto que usa a função emotiva vai usar a primeira pessoa. Coloque aí no seu caderno para você estudar depois. O texto que tem função emotiva usa a primeira pessoa. Está centrada no emissor. Por quê? Porque possui um caráter pessoal. Exemplos de textos que vai usar essa função. Os textos poéticos, as cartas, os diários, os depoimentos, os relatos, tá? Então, isso aí é função emotiva. Função poética ou mensagética. A função poética, ela vai ter um sentido conotativo. O que é o conotativo?
O conotativo é aquele que não usa o sentido real, o sentido literal. Vai ser o sentido figurado das palavras, tá? Vai se concentrar na mensagem, na maneira em que a mensagem vai ser transmitida. Pode se preocupar com a estética do texto, com a estrutura do texto e com a linguagem mais rebuscada, a linguagem mais trabalhada é um exemplo de função poética ou mensagética, tá? Então, preste atenção. Os textos publicitários usam muito da função poética, porque eles se preocupam muito com a forma em que a mensagem vai ser transmitida, tá certo? As expressões do nosso cotidiano, né, os provérbios, os trocadilhos, tem muito a ver, está muito ligado com a função poética, certo? A função referencial. Referencial também pode ser chamado de denotativa. O que é denotativa? São palavras que vão usar o seu sentido real, o seu sentido do dicionário, o seu sentido literal. Então, essa função referencial ou denotativa vai ser a que vai ser usada que tem a intenção de informar alguma coisa, de passar uma informação direta, objetiva, sem rodeios, sem o que todo mundo diz, sem encher linguiça, né? Então, vai usar uma linguagem impessoal, porque não vai ter o objetivo, a intenção de convencer ninguém a nada, tá certo? Vai transmitir a mensagem e pronto. Exemplo, as notícias, os jornais, tá? É exemplo de função referencial ou denotativa. A função fática, a função conativa que está aqui na ordem, né? A função conativa também pode ser chamada, gente, de função apelativa. Por que apelativo? Porque tem a intenção de convencer o meu receptor, tanto que eu coloquei foco no receptor. Quem é o receptor? É a pessoa que está ouvindo a sua mensagem. É aquela pessoa para quem nós nos direcionamos. São aquelas pessoas que nós estamos transmitindo a nossa mensagem. Nesse momento, vocês são meus receptores. Eu estou tentando convencer vocês desse conteúdo. Eu estou tentando fazer com que vocês compreendam esse conteúdo. Então, de alguma forma, eu uso, sim, nesse momento, a função conativa ou apelativa. Então, tem a intenção de convencer o meu leitor, de convencer o meu ouvinte, tá? Por isso que o foco vai ser na pessoa que ouve a mensagem. Está muito presente nas propagandas, não é? Para nos convencer a comprar alguma coisa, nos discursos políticos, não é? Passou agora recentemente as políticas, todos nós ouvimos vários discursos, né? Várias promessas, então eles usaram muito essa função conativa ou apelativa, que é de convencimento. A metalinguística é a função que usa uma linguagem que se refere a ela mesma. Por isso que eu coloquei que é centrada no código. Por quê? Porque o código é o que eu uso naquele momento para me comunicar. Por exemplo, se eu uso a música para me comunicar, eu me comunico através da música? Sim. Eu passo uma mensagem através da música? Passo. Então, eu uso música para falar de música, isso é metalinguagem. Eu uso uma escultura para falar do processo criativo da escultura. Eu uso uma aula de português para falar de português, tá? Então, isso é metalinguagem ou metalinguística. Vai falar do próprio código, usar o código, que é o que você está usando para se comunicar, para falar dele mesmo, tá bom? E, por último, a fática, que é aquela linguagem que a gente usa para testar se o meu ouvinte está me entendendo. Quando eu digo assim, entenderam? Presta atenção, oi, né? Volta para cá. Em sala de aula a gente fazia muito isso, né? Volta, menino, presta atenção aqui, se liga, né? Isso é função fática. É uma relação que eu vou usar, são expressões que eu vou usar para saber se eu estou sendo entendida. Se você está prestando atenção em mim, né? Se você não está aí lá no mundo da lua, dormindo, se você não está deitado aí numa rede, se o sono já chegou, tá?
Se liga aí, presta atenção. Então, a função fática, quando você atende o telefone e diz, alô, isso aqui é função fática, porque você está testando o seu canal. O canal de comunicação, seu canal é o canal de comunicação, beleza? Entendido aqui? As funções da linguagem são 6, então dá uma estudada aqui nas 6 funções da linguagem. Abri um parênteses aqui, não confunda função conativa com função conotativa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Função conativa é a função que vai convencer. A conotativa é a função da linguagem literária. A linguagem literária é aquela linguagem que não vai usar o sentido real das palavras, tá? Então, isso aí é função conotativa, quando o sentido é irreal. Conativa, eu quero convencer alguém das minhas ideias, tá? E aí a gente tem aqui, olha, um mapa mental aqui, bem rapidinho aqui, das funções da linguagem, para vocês depois darem uma olhada, né, e ficar bem claro na cabeça de vocês. Função emotiva centra-se no emissor, né, aqui em vermelhinho. Função referencial, vai ter o referente, o que é referente? É a mensagem, é a informação como foco. A função poética vai ter o foco na mensagem, na estrutura, na estética, na aparência. A função fática vai testar o canal, alô, presta atenção, alô, som, né, quando está testando o microfone na igreja. A função metalinguística é aquela que vai usar o código, ou seja, vai ser uma pintura, vai ser uma poesia para falar de poesia, vai ser uma música para falar de música, vai ser uma aula de português para falar da língua portuguesa, tá? E a função conativa, ou apelativa, é aquela que vai ter como foco, como objetivo, o receptor, ou seja, o ouvinte, tá certo? O ouvinte. Annelise, mulher, eu tô dando aula. Aleph, vem cá, por favor, rápido. Gente do céu, vocês ouviram, você que tinha desligado aqui o microfone. Vamos lá, vamos voltar. É assim. Vamos lá, gente, vamos avançar. Vamos aqui, a acentuação gráfica. Gente, a acentuação gráfica, nós vamos levar em consideração aqui, o que é que nós vamos estudar? Os hiatos, as proparoxítonas, as oxítonas e as paroxítonas, certo? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, já vamos começar aqui, que é mais fácil, né? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, isso aí fica mais claro, mais fácil da gente compreender, né, do que as outras. Aí nós vamos ver cada uma agora. Exemplo de proparoxítona, trânsito, né? Exemplo, plástico, sonâmbulo, matemático, tudo são exemplos de palavras proparoxítona e todas são acentuadas. Se você quiser dar uma pesquisada, e pesquisa mesmo, você vai ver que todas essas palavras estão com acento, porque elas são proparoxítonas. Eu vou deixar o hiato por último, tá? Vamos lá para as oxítonas. E aí, quando a gente fala de oxítona, paroxítona ou proparoxítona, nós estamos falando de sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? É aquela sílaba em que nós falamos com mais intensidade, tá? Quando a gente vai expressar em todas as palavras, nós teremos uma sílaba que vai se arrastar mais, ou que vai ser dita com mais
intensidade. Eu costumo dizer que eu não gosto de falar essa questão da intensidade, porque se o menino tem uma voz mais grave, eu falei menino porque geralmente são os meninos, né, que têm voz mais grave, ele tem a voz grave, e aí, como é que vai ficar a questão das sílabas, né? Então, aquela que se arrasta mais. Eu costumo dizer que devido à palavra, faça de conta que a palavra é uma pessoa e que ela está distante de você, e você vai chamar, gritar, né, por ela. Quando é que a gente vai acentuar as oxítonas? Quando terminar em A, em E, em O, em e ens, tá? Por exemplo, a palavra crachá, né? Termina em A. É acentuada? Sim, porque termina em A. Eu tenho a palavra sofá. É acentuada? Sim, porque é oxítona terminada em A. Eu tenho a palavra cipó. É acentuada? Sim, termina em O. Pode ser no singular e pode ser no plural, certo? Palavra filé, também. É acentuada? Sim, porque termina em E, tá bom? Amém, parabéns, mantém, todas são acentuadas porque termina em A, em E, em O, em ou ens, tá bom? E as paroxítonas são acentuadas se terminar em LNRXPS, ão, e uns, pode ser aí o singular e o plural, e o singular, o plural, on e ditongos abertos. O que são ditongos? São dois sons vocálicos na mesma sílaba, não vai se separar. Edna, eu tenho duas vogais na sílaba, então. Não, você não tem duas vogais na mesma sílaba, você tem dois sons vocálicos. O que você vai ter é uma vogal e uma semivogal, tá certo? Vamos ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, com L, réptil, amigável. E aí, o que são palavras paroxítonas? É aquela que tem a penúltima sílaba, a penúltima sílaba tônica, tá? Aquela que vai se arrastar mais quando a gente for falar. Palavra ímpar, né? Açúcar também. A palavra tórax, não é? A palavra bíceps, com PS, né? Com imã, órgão, né? Álbum, fórum, vírus, com U, não é? Com I, o táxi, tá certo? Com ditongos, saudáveis, tem o E e o I que não vai se separar, porque é ditongo não se separa, tá? E os hiatos? Os hiatos são duas vogais, aí sim, os hiatos são duas vogais que vão estar em sílabas vizinhas, em sílabas separadas. Hiato, eu tenho duas vogais em sílabas separadas, certo? Quando é que eu vou acentuar? Eu acentuo todos os hiatos? Não. Os hiatos que recebem acentos, no caso, nós estamos estudando aqui o I e o U, tá? A palavra saída é hiato? Sim, porque o I fica sozinho numa sílaba. Está sozinho? Tá. Então, ele recebe acento? Recebe. Por quê? Porque ele é uma sílaba sozinha. Ele é a vogal I? É a vogal I. Então, recebe acento. Mas olha só na palavra caatinga, né? A mata, a vegetação. São dois As. Tem acento? Tem não. São vogais iguais? E aí já leva esse bizu. Vogais iguais ficam em sílabas diferentes. Vogais iguais ficam em sílabas diferentes. Então, olha aí na palavra país. O nosso país é maravilhoso. Está acompanhado do S? Tá. País está acompanhado do S. Tem acento? Tem. Então, ele vai receber acento quando? Quando estiver sozinho na sílaba ou acompanhado de S. O I e o U receberão acento quando forem hiato. E o que é hiato? São vogais em sílabas diferentes, em sílabas separadas, quando estiverem sozinhos ou acompanhado de S. Edna, na palavra Raul, eu tenho hiato, não tenho? Tem. Raul, o U e o L, né? Recebe acento? Não. Por quê? Porque é um L.
só recebe acento se estiver sozinho ou acompanhado de S, certo? Vamos avançar. Eu acho que ficou claro, né? Edna, então não vai ser de sílaba, né? Vai ser hiato. Porque no caso a gente está estudando a acentuação, tá? A acentuação. Seria de sílaba se nós estivéssemos estudando aí a quantidade de sílaba, né? Mas nós não estamos estudando nesse momento a quantidade de sílaba, tá? Que é a de sílaba, duas sílabas, trissílaba, três sílabas, polissílaba, quatro ou mais, não é? E monossílaba, uma sílaba só. Nós estamos estudando a acentuação, tá bom? Dos hiatos. E aí algumas palavras recebem acento na nossa língua portuguesa, que são as oxítonas, paroxítono, proparoxítono. Edna, a gente só tem palavras acentuadas, essas aí que você citou? Não. A maioria da nossa língua, a maioria das nossas palavras da língua portuguesa não recebem acento, certo? E aí vai ser a exceção, é a exceção que vai receber esses acentos, que serão acentuados, certo? Vamos lá para classes de palavras. O assunto que vai ser abordado vai ser só esse não, vai ser função da linguagem, que nós já vimos, variação linguística, acentuação gráfica, que é o terceiro assunto que a gente já está vendo, fora a interpretação de texto, que foi o primeiro que nós vimos, viu, Raíssa? Classes de palavras. Tudo isso aqui que está nesses slides vai estar na prova. Eu peguei todos os assuntos da prova, estou trabalhando com vocês. Todos. E no caso da literatura, é o negócio lá da África, não é? Na verdade, eu não vou abordar a literatura na prova com vocês. Eu botei só uma interpretação de texto, não vou aprofundar a literatura não, tá? Nesse período. Oh, coisa linda. Obrigada, Edna. Você é show. Por nada. Tudo para minha carreira. Vamos lá, as classes de palavras. Gente, nós temos 10 classes de palavras. Sempre foi assim? Não. Houve um período que a gente tinha uma classe de palavras só, houve um período que nós tivemos menos classes de palavras. Contudo, com o passar do tempo, e os linguistas, os estudiosos, a galera aí pensante, se reuniu e determinou que seriam 10 classes de palavras, tá? De acordo com a função que vai exercer na língua, tá bom? Então, aí a gente tem 6 que são variáveis e 4 invariáveis. O que são variáveis? São aquelas que vão para o singular ou para o plural, que são masculina ou são feminina, que pode estar no singular ou no plural, já falei, né? Pronto. Então, aí a gente vai começar a falar do substantivo. O que é o substantivo? Substantivo são palavras que vão nomear as coisas, que vão nomear os seres, as pessoas, as cidades, os objetos, tá? Os animais. Então, eu tenho aí a palavra Maria. Maria, vem cá. Pronto, Maria é um substantivo. Substantivo próprio. Por quê? Porque é nome de gente. A palavra... Desculpa. A palavra boné é um substantivo? Por quê? Porque é o nome de um negócio que eu uso na cabeça, né? É de um acessório, não é? Então, nome de alguma coisa é substantivo. Cobra é substantivo? Sim, porque é nome de um animal, certo? Amor é substantivo? Sim, é nome de um sentimento. De alguma coisa que você sente por alguém. Não, eu acredito que o amor não existe. Não, a gente não está discutindo isso aqui, não. A gente está discutindo que a galera chama algum sentimento de amor. Então, pronto. Então, isso é substantivo? É. Então, tudo que der nome, tudo que seja nome, vai ser substantivo. Tanto que algumas gramáticas vocês vão encontrar, alguns conceitos de nome, quando se referir nome, é o substantivo. Porque substantivos são nomes das coisas. Aí a gente tem vários substantivos, substantivo primitivo, substantivo derivado, substantivo simples, composto, comum, coletivo, mas não vai ser na prova agora que vai ser cobrado, tá? Vai ser em outro momento, até porque nós não aprofundamos, nós só vimos o substantivo. Eu quero que você aprenda para todo o sempre que substantivo são os nomes das coisas, são os nomes das pessoas, são os nomes dos sentimentos, dos objetos, tá? Então, repete aí, substantivos são
nomes. Adjetivo são palavras que vão se referir ao substantivo e que vai dar uma característica ou vai dar uma qualidade ao substantivo, tá? O adjetivo também é variável, porque ele também pode estar no singular ou no plural, também pode ser feminino ou masculino, e pode ser diminutivo ou aumentativo, tá? Por exemplo, quando eu digo assim, minha amiga é inteligente, inteligente é uma qualidade da minha amiga, então isso é um adjetivo. Quando eu digo, estou usando uma blusa preta, preta é uma cor, então preta é um adjetivo, tá? Porque blusa, olha, minha blusa, blusa é o nome de um tecido, de uma roupa. Então, blusa é substantivo. Preto se refere à blusa. Então, ela é uma característica da blusa, ela é uma cor da blusa, tá? Então, o adjetivo, ele acompanha, ele se refere ao substantivo, dando a ele uma característica ou uma qualidade. Edna, eu aprendi que o adjetivo é uma qualidade. Sim, mas não somente isso. É também uma característica. Quando você diz assim, ela é uma menina triste. Triste é uma qualidade ou é uma característica? É um momento que ela está vivenciando, não é? Uma qualidade é aquilo que é para todo sempre. Então, será possível que essa pessoa é sempre triste? Não, né? Tem momentos que nós somos tristes, que nós ficamos tristes, mas nem sempre. E o artigo? O artigo vai ser uma palavra que vai se referir ao substantivo. Percebe aí que quase tudo se refere ao substantivo? Pois é. Então, o substantivo é uma classe de palavra importantíssima. E esse artigo, ele pode ser definido ou indefinido. Então, ele pode definir o substantivo ou indefinir o substantivo. Quando eu digo assim, a minha casa é amarela, a é um substantivo, é um artigo definido, porque eu sei qual é a casa. Quando eu digo, a menina estudava, a menina, eu sei quem é a menina. Quando eu digo, a Raíssa estudou, eu sei quem é a Raíssa. Né? Eu sei que é a Raíssa, porque há várias Raíssas no mundo, com certeza. Mas eu sei quem é a Raíssa a quem eu me refiro, certo? Então, está determinando, viu? E o artigo indefinido é aquele que vai dar uma ideia genérica, tá? Quando eu digo assim, uma garota estudava. Eu não sei quem é que estava estudando, eu sei que é uma garota qualquer. Uma menina dessa sala, dessas 68 pessoas que aqui estão, uma menina dessas que se encontram aqui na aula, estava estudando. Não sei quem é. Então, está dando um aspecto de universalidade, que pode ser qualquer menina, tá? O numeral na matemática é quantidade, no português também, certo? Até porque aquela casa é pronome. Exatamente, aquela casa. Não, mas aí você sabe qual é. Aquela casa, você sabe. Mas é um pronome, viu? Não é artigo. Artigo é a, o, as e os, uma, uns e umas, tá? Artigo definido, a, o, as e os. Artigo indefinido, uma, uns e umas, tá? Sim, exatamente. Não define só com o artigo não, viu, Elo? Então, o numeral são palavras variáveis que vai dar a ideia de quantidade mesmo, certo? Que vai dar a ideia de quantidade. Quando eu digo assim, 2 alunos estudavam, é quantidade, 2 alunos, tá? E aí a gente tem o numeral cardinal. Quando eu digo assim, há 68 pessoas, eu estou usando o numeral cardinal. Quando eu uso 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinitamente, eu uso o cardinal, tá? Quando eu digo o primeiro a entrar na sala foi Dara, eu estou usando uma ordem. Então, isso aqui é ordinal, tá? Ordinal indica ordem. Fracionário, quando indica divisão, fração mesmo, né? Metade. Quando eu digo, ele comeu meio bolo,
Isso aí é fração, ele comeu metade do bolo, tá? E multiplicativo, quando dá a ideia de multiplicação mesmo. Ah, o dobro de aluno se fez presente na aula, né? O triplo de alunos estavam presentes, tá? Então, isso é numeral. Numeral pode ser cardinal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e assim por diante. Ordinal, quando indicar ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Fracionário, quando indicar divisão, fração, ó. Fracionário vem de fração, tá? E multiplicativo, quando indicar a multiplicação mesmo, o dobro, o triplo, o sextuplo, o quíntuplo, certo? O verbo são palavras que vai indicar ação, que vai indicar estado, que vai indicar fenômeno da natureza. Aí a gente indica a ação, como é ação? Quando executa alguma coisa. O aluno estuda é uma ação, ele está estudando, ele está realizando alguma coisa. Quando eu digo choveu muito na sexta-feira, esse chover é um fenômeno da natureza. É um verbo? É, porque choveu, de chover, tá? É um fenômeno da natureza. Um estado, quando eu digo ela é triste, ela está triste, esse está é um verbo, não é? Ela está triste, é o momento em que ela se encontra. É o estado, é o período de tempo. Porque se eu disser ela é triste, ela é para todo o sempre. Mas eu não quero acreditar que alguém seja triste para toda a vida, Deus defenda, né? Mas eu quero dizer que ela é triste naquele momento, então ela está triste, né? Por alguma situação, ela ficou triste. Os advérbios. Advérbio é invariável, são das classes de palavras invariáveis. Por quê? Porque não vai ter plural, não vai ter singular, não vai ter feminino nem masculino. Vai ser invariável. Por exemplo, manhã, tarde, noite, advérbio vai indicar o quê? Uma circunstância. De quê? De tempo. Então, advérbio é uma palavra que vai se referir a um adjetivo, a um verbo ou a outro advérbio, certo? Ela é invariável porque não sofre flexão. O que é flexão? É dizer que vai para o plural, para o singular, feminino ou masculino, tá bom? Então, quando eu digo assim, ele foi ali na esquina, ali é um lugar, advérbio de lugar. Quando eu digo, nossa aula foi à tarde, advérbio de tempo, à tarde, né? Quando eu digo agora, estamos estudando, agora é tempo, é advérbio. Quando eu digo, estudamos muito, desculpa, gente, estudamos muito, advérbio de intensidade, né? Quando eu digo, ele andava suavemente, ele andava lentamente, é advérbio de modo. Então, advérbio é uma circunstância que vai acompanhar e que vai se referir a outro advérbio, a um adjetivo ou a um verbo, certo? Preposição. Preposição, nós vamos ter preposição de dois tipos, essencial e acidental. O que é essencial? É aquela que, por essência, ela é preposição, que sempre foi preposição e sempre vai ser e nunca vai mudar. Ela nasceu assim, morreu assim, Gabriela, né? As preposições essenciais são 18. 18. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, per, por, para, perante, sem, sob, sobre, traz. Traz com S. Porque traz com Z é verbo, tá certo? Então, aí são as preposições essenciais, são 18. Essenciais, porque por essência ela é preposição, sempre foi, sempre será. E as acidentais são aquelas palavrinhas que se tornam preposição, de acordo ali com a situação de uso, certo? Então, quais são elas? São algumas. Por que é acidental? Porque pode ser conjunção também. A palavra que pode ser preposição? Pode, mas também pode ser conjunção. A palavra conforme estudava, ele aprendia, tá? Então, pode ser conjunção? Pode, também pode ser preposição. Por isso que é acidental, porque naquele momento, por acidente, ela se torna preposição, tá? Quando eu digo assim, vou à escola, esse a é preposição. Quem vai a algum lugar, eu vou à escola, né? Se eu tirar o a do meio, a frase fica sem sentido. Vou escola,
não tem sentido. Então, a preposição é uma palavrinha que vai ligar os termos de uma frase, os termos de uma oração, que vai dar sentido. Se eu retirar essa preposição, a minha frase, a minha oração vai ficar sem sentido, tá bom? A conjunção é uma classe de palavra também variável, que tem por objetivo, por finalidade, ligar orações. O que é oração? São frases que contêm verbos. Eu tenho frase sem verbo e tenho frase com verbo, tá? Então, a oração, ela é uma frase com verbo. Então, a conjunção liga oração, liga período. Quando vocês escrevem as redações de vocês, e aí eu fico lá, olha, cuidado com os conectivos. Conectivo é o quê? Conjunção. Pode ser preposição, por quê? Porque vai ligar. O que é período? Período é quando eu começo, é um espaço textual. Período é um espaço textual. O que é textual? Texto. Então, é quando eu começo a escrever com a letra maiúscula e encerro com ponto final, com a interrogação, com a exclamação, tá? Então, a conjunção vai ligar a oração, vai ligar períodos e vai ligar termos da oração. Quando eu digo assim, ele saiu, comprou banana e maçã. Esse banana e, o i é uma conjunção. Por quê? Porque está ligando os mesmos termos, está ligando termos da mesma oração, tá certo? Aí a gente vai ter conjunção aditiva, que é o exemplo aí que eu já usei, o i, banana e maçã. A gente tem a adversativa, ele estudou muito, mas não aprendeu o conteúdo. A gente tem alternativa, ou estuda, ou joga, tá certo? Então se liga na dica, hashtag presta atenção. Conclusiva, eu estudei muito, logo tirarei boa nota. Isso é uma conjunção conclusiva, né? Eu estudei, portanto, né? O portanto que vocês usam lá na redação para terminar a redação de vocês é uma conjunção. São várias as conjunções, mas nós vamos ver detalhadamente em outro momento. Aprenda que a conjunção são palavras que ligam orações, que ligam períodos, que ligam termos da mesma oração, tá certo? A interjeição. A interjeição são palavrinhas que vai exprimir sentimento, que vai exprimir emoção, que vai exprimir admiração, alegria, advertência, né? Quando eu digo atenção, isso é uma interjeição. Cuidado, né? Tá? E aí vem sempre a exclamação, né, gente? Ufa, alívio. Graças a Deus. Também interjeição, né? Quando eu digo coragem, meninos, vocês vão aprender esse conteúdo. Esse coragem é uma interjeição de animação. Eu estou animando vocês, estou motivando vocês, tá? Então, aí a interjeição vai indicar admiração, vai indicar espanto, vai silêncio, quando eu digo, isso é uma interjeição, certo? E o pronome? O pronome é uma classe de palavras que é variável, tá? Sofre flexão. Então, ele pode vir no singular, pode vir no plural, e ele vai acompanhar ou substituir o substantivo. Substantivo são os nomes, não é? São palavras que dão nome às coisas, aos seres, às pessoas, animais, né? E o pronome vai acompanhar ou substituir. Quando eu digo assim, João estudou bastante, ele tirou nota 10 na prova, ele tirará nota 10 na prova. Esse ele é um pronome. João é substantivo, lá na frente eu uso ele para não repetir. Então, eu substituí o ele, eu substituí João. Então, o pronome ele acompanha ou substitui o substantivo, tá? Aí a gente tem os pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, os pronomes de tratamento, senhor, senhora, você, vossa majestade, né? Possessivo, esse, essa, meu, minha, teu, tua. Os demonstrativos, que a Elo usou ali, aquela casa lá, aquela é um pronome demonstrativo, você está mostrando alguma coisa, né? Tá certo? Então, isso aqui são os pronomes. Os pronomes. Vamos lá. Adiantando. Separação silábica. Epa, adiantei demais.
Adiantei. Deixa eu voltar um slide. Separação silábica, tem uma questãozinha só na prova de vocês, tá? Por que que eu me preocupei com uma questão de separação silábica? Edna, isso é tão besta? Para quem, cara pálida, que a separação silábica é besta? Não é besta não, viu? A separação silábica, gente, ela é tão importante que em prova de juiz federal tem separação silábica. Claro que não vai ser a palavra dia, né? Que aí seria demais. Mas eu vi uma prova para juiz federal que tem uma questão de separação silábica. Fiquei assim, nossa senhora, olha isso. Pois é, para você ver a importância, né? Então, o que é a separação silábica? Porque quando vocês estão escrevendo as redações de vocês, muitos deixam um azinho sozinho lá no final da linha, ou no início da linha, e aí não pode, certo? Então, a gente tem que aprender a separar as sílabas corretamente, para quando nós formos escrever textos, você não separar errado quando terminou a sua linha. A gente chama isso de translineação. Aí muitos alunos dizem assim, mas eu não estudei isso aqui para o Enem. Estudou, meu filho, você está estudando agora. Ó. Separação silábica é usado quando você vai escrever a sua redação. Claro que o Enem não vai trazer separação silábica, mas você vai usar a separação silábica ao longo de todo o seu texto, ao longo de toda a sua redação do Enem, certo? Edna, quando é que eu vou usar, quando é que eu vou separar as sílabas? Quando você tiver um hiato, e aí o hiato é o quê? São duas vogais em sílabas diferentes. Edna, eu lembro que você falou lá em sala que não há sílaba sem vogal, isso é verdade mesmo? Sim. Então, quando eu tenho a palavra saúde, saúde, eu tenho duas vogais, mas eu tenho duas vogais em sílabas diferentes. Lembra também que eu falei que não existe sílaba sem vogal e não há sílaba com duas vogais, tá? Então, os hiatos, eles são separados porque são duas vogais. Edna, no final da sílaba eu tenho ditongo, eu posso separar? Jamais, porque ditongo não se separa. O que se separa também? As vogais idênticas. Na palavra voo, na palavra álcool, na palavra cafeeira, você tem vogais idênticas? Tem o O, tem o E, não é? Quando eu digo ele é empreendedor tem dois Es. Então, você separa, porque é vogal idêntica. Os dígrafos iguais, eu também não separo. Alguns dígrafos, o RR... não, esse aqui eu separo. Estou endoidando você, né? Se separa os dígrafos iguais, é verdade, confundi, foi tudo agora. O RR eu separo, fica um no sílabo, outro no outro. O SS, quando eu digo assim, passeio, ele passeava pelo parque, ó, passeio tem dois S's, fica um numa sílaba, outro na outra. Carro, ele andava no carro, tranquilamente. Carro tem dois R's, é dígrafo, sim. O que é dígrafo? Dígrafo são duas letras com um único som. Aprenderam isso, né? Não esqueceram, não. Nós vimos isso em sala de aula ainda, no presencial. Faz só um tempinho, né? Carro, dois R's. Dígrafo. Dígrafo é o quê? Duas letras com o mesmo som. Eu digo, ele usava, Menino, pega vassoura para mim. Vassoura tem dois S, fica em sílabas diferentes, porque são dígrafos iguais, tá? Então, vai se separar, ok? Quando é que não se separa? Quando é que não se separa? Eu tenho alguma coisa que não se separa? Temos, sim. Nós temos, por exemplo, aí, os encontros consonantais. Encontros consonantais perfeitos. O que é isso? É quando eu tenho, por exemplo, um L emendadinho em outra consoante. A palavra blusa, né? Eu não separo. B-L-U, é blusa, S-A. Esse BL vai ficar na mesma sílaba, ele é considerado um encontro consonantal perfeito. Por quê? Porque não vai separar, tá? Quando eu digo assim, prato, o prato estava na mesa. Prato, PR, não se separa. Se separar, você está errando, tá bom? Então, não se separa. A palavra livro, ele pegou um livro na estante, VR não separa.
Então, são encontros consonantais perfeitos. Edna, como é que eu diferencio o encontro consonantal do dígrafo? Primeiro que encontro consonantal, eu vou pronunciar cada consoante. Quando eu digo livro, vro, eu ouço o som do V e do R. Né? Isso é encontro consonantal. Dígrafo, eu não consigo identificar os sons diferentes. Quando eu digo chuva, chuva, é um CH. Eu sei que é escrito com CH, porém eu pronuncio de uma vez só. Tem um único som, né? Chave, né? Chave, CH, mas eu pronuncio como se fosse um X. Tanto que crianças, quando estão aprendendo a escrever, escreve demais. Chave, chuva com X, porque é o som que ele consegue identificar, tá bom? Então, dígrafo são duas letrinhas, são dois signos que têm um único som. E enquanto consonantal, são duas letras, cada letra tem seu som. Cada letra tem seu som. Então, isso é enquanto consonantal. O que não separa também? Os ditongos. O que são ditongos? São dois sons vocálicos. Quando eu digo assim, ideia, você não faz ideia como eu estou feliz nessa aula, porque eu estou aqui com vocês. Então, ideia, tem um ditongo? É I. Ideia não se separa, porque é ditongo. Quando eu digo chapéu, eles usavam chapéu preto, chapéu, o E e o U não separa, porque é ditongo. Eu digo assim, à noite nos encontraremos, né? Noite, O-I, não vai separar, isso é ditongo. O que também não se separa, os tritongos. Tritongo, são 3 vogais na mesma sílaba. Não, meu amor, não é não, viu? O que é que a gente tem? São sons vocálicos. Porque o que é que eu vou ter? Uma semivogal, uma vogal e outra semivogal, tá? Isso é tritongo, são 3. Mas o quê? 3 sons. Não é 3 vogais, não. São 3 sons. Uma semivogal, uma vogal e outra semivogal. Até porque nós já aprendemos que não há palavra, que não há sílaba com 2 vogais. Só tem uma vogal em cada sílaba, tá certo? Então, a palavra aí, Uruguai, Paraguai, saguão, iguais, quão, não é? Todas essas palavras são tritongos e vão ficar todas iguais, todas juntas, não vão se separar. Beleza? Tudo bem até aqui? Vocês entenderam, compreenderam? Eu espero que sim. Hashtag presta atenção, porque senão você não vai saber na prova. Tudo compreendido, tudo legal. Beleza? Tudo de boa, chefinha. Tá top. Tudo de boa. Uhum. Gente, então era isso. Alguma pergunta, coloque aqui. Faça a sua pergunta agora. Faça as suas intervenções. Senão a gente encerra a nossa aula. Eu quero desejar para você excelente prova. Faça uma prova com consciência, com responsabilidade, tá? Com honestidade. Precisando de mim, estou aqui. Oi. Em questão, assim, das notas, né? Vai ser da mesma forma da passada, é? Na questão dos 5 pontos? Exatamente, é isso mesmo. No nosso caso, a gente tem a redação, tá? Valendo esse... né? Exato, tá? São 2 redações. A chamada eu faço por aqui mesmo, viu, Emily? Não a pergunta do coração. Oi, filha. A Marcela teve que sair, a senhora estava falando, eu não queria interromper. Ela teve que sair. Eu percebi, já saíram aqui 8 pessoas. Estava ligada. Gente, obrigada, viu? Era isso. Então, obrigada a vocês. Edna. Obrigada aí você pela aula. Por nada, meu amor. Sempre aqui, viu? Precisando, é só chamar. Tchau, tchau. Se cuidem. Fiquem com Deus.